Então eu quero conversar sobre esse tema. A língua como instrumento de cura, de vida, ou instrumento de doença e de morte no ambiente familiar. Nós precisamos de vigiarmos quanto à nossa língua, para que nós não adoeçamos, não destruamos com ela o relacionamento conjugal, os nossos filhos, o nosso cônjuge. E a Bíblia diz aqui em Tiago que a língua ela é veneno mortífero, ela é mundo de iniquidade, ela é fogo. Olha o que a língua é. Ela é veneno mortífero. Sabia que tem veneno que mata a curto prazo, tem veneno que mata a longo prazo, ou a médio prazo e a longo prazo? A curto prazo tem veneno igual chumbinho. Se você tomar, é 3, 4 minutos, já vai embora. A médio prazo, o camarada usa crack, cocaína, a médio prazo, logo logo ele vai deteriorando o veneno, a cocaína, o crack e outras mais drogas vão destruindo a médio prazo. E a longo prazo, esses dias eu ouvi aqui em Montes Claros, um camarada, 66 anos, com câncer no pulmão. Desde os 10, 12 anos de idade, fumava e bebia. Matou a longo prazo. Assim também é a língua. Ela mata a curto prazo. Eu fui chamado aqui em Montes Claros para ir numa casa onde a mulher contou mentira para o marido. Ela via que era um camarada sem decisão, aquele camarada que algumas mulheres dizem, muito mole. Aquele homem, sabe, que não briga com nada. Mas um dia ela chegou para ele com raiva, brigando com ele porque ele não tomava algumas decisões e disse: eu te traí com o mototáxi que me leva para o trabalho. Pronto. Ela contou a mentira, ela mentiu para ver a reação dele. Mas a reação dele é que hoje eles estão separados. Eu fui lá com a minha esposa e ela ajoelhou nos pés dele, chorando, dizendo: eu não fiz isso, eu falei isso para ver se você despertava desse seu jeito de ser. E ele não acreditou. E eu a chamei lá fora, depois que ela havia saído, e eu falei com ela: por favor, fale se você o traiu. Fica mais fácil. E pelo que está acontecendo, você não tem nada a perder, não. Ela disse: mas eu não traí, pastor. Eu falei isso para ver se despertava um veneno a curto prazo. Ela falou, mentiu, para poder despertar, mudar o jeito do marido ser. Conclusão: estão separados, o menino já está grandinho e ele até hoje não acredita. Para ele, ela traiu. Mata a curto prazo. Médio prazo, essa língua, esse veneno, eu vi no livro quando o escritor falava de um aconselhamento que ele fez. Quando a esposa de um cidadão estava grávida, era o segundo filho, e um dia, ele sentado com ela, ele disse: quando você está grávida, eu tenho um problema, eu tenho nojo de você. E isso foi ela alimentando aquilo, alimentando aquilo. Esta palavra, a médio prazo, dentro de poucos anos, eles estavam separados. Outro fato, o camarada, 25 anos de casado. Todos os dias a mulher dele, aquela mulher encrenqueira, aquela mulher goteira, todo dia falando, reclamando, murmurando. Depois de uns 3, 4 anos, ela revelou quem ela era. E ela dizia: um dia eu vou separar de você. Ela falando: você não presta. Sempre falando isto com o marido. 25 anos de casado. Um dia ele chamou as 2 filhas, chamou o filho, sentou com eles e falou: vocês terminaram a faculdade, você já casou, falou com um rapaz, então eu estou saindo de casa, eu não aguento mais sua mãe, e eu esperei só o tempo seus de tornarem maiores e agora vocês já podem se virarem, eu estou saindo de casa. 25 anos de casado, uma língua ferina, a longo prazo, há poder nas palavras. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a língua ela tem poder de vida e morte. E aquele que bem utiliza dela, colherá dos seus frutos.
Como que você está usando a língua, querido? Você marido. Como que você tem tratado a sua esposa, a mulher que Deus te confiou? Como que você tem tratado o seu marido? A Bíblia diz em Tiago que se nós conseguirmos controlar nossa língua, seremos perfeitos varões. E quantas famílias, quantos lares, quantos casamentos, quantas igrejas, quantas pessoas que eram amicíssimas e a amizade se transformou em rancor, em ódio por causa da língua, a palavra, por causa do poder da língua que tem. Então, eu quero colocar aqui em primeiro lugar, quando é que nós utilizamos a língua como instrumento de doença, para enfermar, para matar, para poder destruir as pessoas que estão à nossa volta, principalmente no ambiente familiar. Quando usamos a língua para criticar, para desprezar o cônjuge, os nossos filhos, um ao outro. Sabe? Usa a língua para desprezar. A Bíblia diz que quando Davi vinha trazendo a arca, ele chegou em Jerusalém tanto exultante, alegre. Ele adorava a Deus dançando. E aí Mical, a sua esposa, quando viu dançando, ela desprezou no seu coração Davi. E ela declarou para Davi: tu estás comportando como se fosse um vadio, um moleque. E Davi retrucou e disse: tu estás assim porque Deus me escolheu e rejeitou seu pai. A Bíblia diz em Samuel que Mical não pôde ter filhos. Mical não pôde gerar. Ela trouxe para a sua própria vida morte, destruição. Quem sabe você tem desprezado a sua esposa com palavras, desprezado o teu marido. Olha, querida, não tem quem aguenta críticas, expor o seu cônjuge no meio de todo mundo. Eu já cometi esse pecado com a minha amada, com a minha paixão. Eu já cometi este erro com as minhas filhas e aprendi a procurá-las e pedir perdão. Porque a crítica, sabe, expor a pessoa, zombar, desprezar a pessoa que é da nossa convivência familiar. Quantos pais que expõem os seus filhos no meio de todo mundo, o adolescente? O adolescente já está numa fase, sabe, de confusão interior. Não estão ainda tentando se descobrir como gente, como ser humano. Aí a mãe ou o pai despreza no meio de todos. É isso aí, nós estamos usando a língua como instrumento para adoecer, para dividir, para destruir a alma do filho, do cônjuge. Então, a Bíblia mostra que Eliseu estava subindo uma ladeira, uma estrada. Aí saíram alguns adolescentes e começaram a zombar, a criticar, a expor Eliseu dizendo: sobe calvo, sobe careca. E fizeram uma música, praticaram bullying contra Eliseu. E Eliseu era profeta de Deus. E ele ficou tão revoltado que ele orou a Deus e ursas saíram do campo e destruíram aqueles 40 adolescentes. Diz a palavra de Deus. Então, sabe, criticar, zombar, desprezar das pessoas da nossa própria família, apelidos, falta de respeito um com o outro, sabe? Quando no ambiente familiar, o lugar que deve ser um lugar de aconchego, de paz, de cura, de libertação, que é o lugar onde tem de haver como se fosse um gerador de sonhos, de esperança, de alegria na nossa alma, se torna um lugar de enfermidade, de doença, onde adquirimos os nossos traumas, sabe? Desprezo. Em segundo lugar, quando nós usamos a nossa língua como instrumento de murmuração, quando nós murmuramos. A Bíblia diz que Deus destruiu no deserto toda uma geração porque eles murmuravam contra Deus. O povo de Deus no deserto, eles murmuravam, Deus mandou maná, murmuravam, Deus mandou carne, ficavam murmurando, um espírito de ingratidão
instalou na alma, no espírito deles. E Deus teve de destruir aquela geração, entrando só Josué e Calebe na terra que manava leite e mel. Queridos, nesses dias difíceis, nesses dias de crise, quantos de nós já levantamos murmurando? Murmuramos dos filhos, você murmura do seu cônjuge, murmura do dia, murmura da noite, murmura do emprego, murmura do patrão, murmura de tudo. E isso tem destruído não somente as pessoas à sua volta, mas tem destruído a você mesmo. Esse espírito de ingratidão, sendo que a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças. Dê graças a Deus pelo que você tem, pela tua família, pelos teus filhos. Agradeça a Deus pelo seu adolescente. Nós precisamos de desenvolver esse espírito de gratidão. Nós usamos a nossa língua como instrumento para enfermar, para adoecer, para destruir a alma dos nossos. Quando murmuramos e deixamos esse espírito de ingratidão dominar nossa alma. Mas em terceiro lugar, quando é que nós usamos a língua como instrumento de maldição? Sabe? A indignação. A Bíblia fala para que não haja entre nós essa indignação, essa ira constante. Você já viu aquela pessoa que você olha para ela e ela fala assim: por que você está olhando para mim, hein? O que foi, hein? Nunca me viu, não? Sabia que nós temos que pedir a Deus graça? Porque talvez você